Oi, Cris! Tudo bem, querida? Tudo jóia. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Ana, Felipe. Olha, Cris, você viu aí que o Felipe Nunes fez um trabalho de Globo Repórter, né? Foi lá na selva do mercado, descobriu quais são as espécies, catalogou 1.000 espécies ali naquela selva, e hoje o mercado já não é mais uma entidade metafísica. A gente já sabe quem são esses espécimes, Cris. Esse belo trabalho. Eu achei maravilhoso isso que você falou, o Globo Repórter, né? Quem são, o que comem, onde vivem, né? Foi um E a Globo gente não Repórter. sabia. A gente não sabia, né? A gente ficava sempre. É impressionante como sempre se dá essa importância a tudo. O mercado pensa isso, o mercado pensa aquilo. Mas que diabo é esse mercado, rapaz? É, Acho que o Felipe, né, Ana? Felipe respondeu essa pergunta. é. Sim, eu admiro muito o trabalho deles, da Quest, da Genial. Por acaso, o Felipe foi meu colega de graduação na UFMG. Olha, Então, eu acompanho o trabalho deles desde muito cedo. tá explicado, tá explicado. Depois a gente pode até trazê-los novamente para fazer algumas outras perguntas. E obrigada, Cristina, se você pôde também assistir um pouquinho com a gente desse debate com ele. Obrigada por estar aqui com a gente. Cristina Serra, jornalista, super referência no Brasil, que tem dado uma grande contribuição para as nossas reflexões aí coletivas sobre o que foi viver esses últimos anos trágicos, né, Cristina? Então, a gente vai te explorar bastante aqui hoje. Minha presidenta, foi minha candidata a presidenta da ABI. Nós perdemos a eleição, mas estamos aqui. Cris, antes de começar a entrevista, eu queria que você acompanhasse com a gente. A gente tem um quadro aqui, é muito rápido, são 2 minutos, chama-se Tomando os Memes de Produção. É um quadro que a gente criou exatamente para combater a extrema-direita nessa linguagem que eles tomaram de assalto 6, 7 anos atrás e na qual eles são especialistas. Então, a gente já mostrou vários memes aqui nessas 2 semanas em que eu e Ana estamos substituindo o Rovai e a Adri. E hoje eu vou trazer 2 memes que já vêm prontos, na verdade. Um é até editado, mas que a gente não precisa colocar nada, porque foi o que aconteceu ontem na CPMI. A gente vai colocar 2 participantes dessa CPMI e o que eles disseram, e já diz muito sobre quem são essa gente. Então, Gui, por favor, tomando os memes de produção, número 1, com Nicolas. Bota aí, Gui, no ar, por favor. É isso que eles estão chamando de golpe, tá de sacanagem, né? O que eu tenho a dizer para vocês, senhores, é de que, ou seja, a sua história, muitas das vezes, ela é deixada de lado. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, deputado Nicolas Ferreira. Com a palavra, o próximo orador escrito, senador Isalci. Obrigado, presidente. Pode tirar. Fala por si, né? É um meme pronto, né, Cris? Nossa. O que esse menino pode acrescentar no debate público? É inacreditável. Ontem eu me dei ao trabalho, reservei uma parte enorme do meu dia para acompanhar, mas assim, é um espetáculo deplorável isso que a gente está vendo nessas comissões, né? Essa banda, primeiro começa, desculpa, eu já me embalei aqui, já estou falando. Vai lá, é isso mesmo. Mas é que assim, essas CPIs estão completamente banalizadas, né? O instrumento da CPI no Congresso, que é um instrumento tão importante para investigações, quando as autoridades competentes não fazem as investigações, o Congresso faz, né, no seu papel, faz parte do papel do Congresso, mas não a CPI não é um instrumento para ser banalizado e a ser usado toda hora. A direita e a extrema-direita conseguiram fazer isso nessa legislatura, e aí nós temos CPI das ONGs, CPI do MST e essa CPI do golpe. E aí, ontem, pelo depoente, né, por ser o Mauro Cid, porque eu estava acompanhando a CPI meio assim, de orelhada, né, porque é um ambiente muito insalubre. Então, é muito difícil, né, assim, e para quem trabalha, faz um monte de coisa, como nós todos aqui, é muito difícil você tirar um dia inteiro para ficar ouvindo aquele monte de baboseira. Mas ontem, por se tratar do Mauro Cid, eu reservei meu tempo para isso. E é um ambiente insalubre, é um ambiente que degrada o legislativo brasileiro, né? A maneira como se faz política ali,
por personagens como esse Nicolas Ferreira e outros que eu, inclusive, ainda não tinha tido tempo de prestar tanta atenção. Tem um deputado lá que teve até um entrevero com a Érica Hilton, que assim, ele não é da comissão, ele não é membro titular, nem suplente, ele vai lá especificamente para tumultuar. E o presidente da CPI permite isso. Então, assim, a atuação, a política que a gente vê ali dentro daquela CPI, ela degrada o Congresso brasileiro. Apesar disso, eu considero que o depoimento ali, o não depoimento do Mauro Cid traz questões importantes, apesar, ou melhor dizendo, por causa do silêncio dele. Mas isso aí já é assunto, já é pano para manga para a gente conversar aqui. E a gente vai conversar. Queria te mostrar o meme número 2, que também é absolutamente ridículo e também é pronto, que é uma tentativa do deputado Marcelo Van Hatten, do Novo, de ser Bob Dylan, mas acaba sendo Joel Santana. Ele vai falando em inglês e traduzindo para a plateia. É o contrário, a tentativa de ser um intelectual bilíngue, brilhante, e ele faz isso aqui. Vamos mostrar aí, por favor, Guilherme. 1962, chamado Blowing in the Wind. E lá pelas tantas, a metade para o fim da música, ele pergunta: How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Quantas vezes uma pessoa pode virar sua cara e fazer de conta que não está vendo? Or how many ears must one man have until he can hear people cry? Quantas orelhas um homem precisa ter até ele ouvir as pessoas chorarem? Cara, como não rir disso, Cris? What the fuck? Eu acho o Joel Santana melhor. É muito melhor. You go to the right, you go to the left, mas não go to the center like this. Acho que como diversão o Joel Santana é bem melhor. É isso. Tem um outro momento ontem absolutamente bizarro e patético, que é o Alexandre Ramagem, né, que ocupou cargos no governo Bolsonaro, é policial federal e hoje deputado. Ele faz as perguntas para o Mauro Cid, sabendo que o Mauro Cid não vai responder, ele mesmo responde. E, obviamente, responde de uma forma favorável ao Mauro Cid. Então, assim, é degradante. Eu fiquei horas assistindo, achei degradante, mas aí chegou num limite, foi quando o Magno Malta começou a falar, aí eu falei, não, eu vou me poupar, eu não preciso disso no meu dia, não preciso passar por isso, como cidadã, como jornalista, eu já me sinto constrangida de assistir a esse senhor. Aí eu parei de assistir nesse momento. E teve um simbolismo, eu mandei para o Gui um último aí, de última hora, que é a roupa que o Mauro Cid trocou. Ele foi todo fardado, você viu, né? Aquilo é um simbolismo. Gui, vê aí o teu WhatsApp, Gui, dá uma olhada agora. E aquele simbolismo foi referendado pelo Exército. Uhum. O Exército disse numa nota por que o Mauro Cid foi fardado. É muito grave, porque demonstra ali um certo apoio, apesar de todas as mudanças que o presidente Lula fez no Exército. Ainda assim, a gente viu visitas, por exemplo, do ex-ministro, do ex-comandante do Exército, anterior ao general Tomás, foi lá visitar na prisão vários bolsonaristas, gente que está no processo com ele que não poderia se encontrar, porque a prisão dele é preventiva por isso, para não combinar coisas com os investigados. Foram visitar, isso é muito, muito grave. Por isso ele foi fardado, para ter uma demonstração de poder, ter um simbolismo. Mas aí eu descobri, Cris, que depois, assim que saiu dali, ele tirou a farda e vestiu a roupa que ele veste todo dia. E aí eu queria que o Gui mostrasse para a gente, eu não sei se já deu tempo, a farda, a roupa, essa é a roupa dele, a roupa com que ele sai à rua. Este é o Coronel Mauro Cid na sua intimidade. E assim a gente termina o quadro tomando os memes de produção. Minha querida Ana Prestes, me desculpa pela surpresa, por não resistir. Maravilhoso o quadro, o nome é maravilhoso. Tomando os memes de produção. Está fazendo sucesso esse nosso quadro aqui, diariamente, tomando os memes de produção. Pelo menos a gente ri um pouco dessas tragédias todas também, né? Que a gente tem que ficar vendo esse congresso absurdo. Por falar nisso, Cristina, eu vou te chamar de Cris também, não tenho a intimidade que o Felipe tem, mas vou chamar de Cris. À vontade.
Eu imagino, a gente tem discutido muito aqui esse dilema que hoje a oposição vive, né? De como continuar acomodando essa figura do Bolsonaro, e esse último período. A semana passada, com as votações do Congresso, foram provas disso. Como você tem enxergado isso? Você acha que a gente está caminhando para um isolamento desse pessoal, ou eles ainda têm muita força social e devem se manter... Fizeram manifestação aqui em Brasília, domingo agora, 6 meses depois do 8 de janeiro, do 8 para 9 aqui de julho, né? Fizeram manifestação de novo aqui, com Eduardo Bolsonaro destratando professores e tudo mais. Como você vê isso? Eu vi aquela manifestação, é um absurdo, as frases do Bananinha mais absurdas ainda, mas já houve reação, já tem iniciativas, acho que até judiciais, para processá-lo, porque é o que tem que ser feito, né? Ele tem que responder pela comparação absolutamente despropositada e criminosa que ele fez contra professores, né? Então, creio que a justiça irá se encarregar dele, assim espero, né? A gente sabe que é complicado, porque ele tem foro privilegiado, mas pelo menos incomodado, né, esse sujeito tem que ser. Sobre o cerne da tua pergunta, que eu acho que é o desafio que a gente tem diante de nós, né? A gente derrotou o projeto fascista nas urnas, mas o projeto fascista tem, vou usar a expressão que você usou, força social. A gente tem que reconhecer isso. Agora, qual é o tamanho dessa força social? Qual é o tamanho dessa representatividade do projeto fascista? Aí a gente tem nuances muito grandes. Você tem a extrema-direita, você tem a direita ideológica, você tem a direita fisiológica. Então, você tem aí uma geleia geral, hoje agrupada principalmente, mas não apenas, mas agrupada principalmente no PL, do Valdemar Costa Neto, que foi quem formou a maior bancada, agora no Congresso, na Câmara. Mas o próprio Valdemar, ele faz essas distinções. Assisti uma entrevista dele outro dia em que ele fala isso, né, do tamanho da extrema-direita dentro do PL, né, e do tamanho do pessoal que não está nem lá nem cá, mais ou menos, e do tamanho de parlamentares que estão no PL, mas que votam com o governo Lula. Então, a gente tem um pouco de tudo. Eu acho inevitável que, dada essa diversidade, digamos assim, interna, em algum momento haverá um confronto ali dentro. A gente já vê sinais disso, já há sinais disso. E não só por causa da diversidade, mas também porque é difícil lidar com o Bolsonaro. O Bolsonaro, que está inelegível por 8 anos, tenho certeza que vai brigar, vai lutar para fazer um sucessor, digamos assim, que será o candidato da direita nas próximas eleições, e talvez, né, nas eleições daqui a 8 anos, depende de como vai estar a situação desse mesmo grupamento daqui a todo esse tempo. Mas ele já deu demonstrações de que quer ter o controle sobre isso. Então, em dado momento, isso vai conflitar com o Valdemar Costa Neto, que é um político, digamos assim, para ser delicada, é um político muito pragmático. Agora, depende muito do que vai acontecer em São Paulo, depende do desempenho do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? E no meio do caminho, ainda temos as eleições municipais, que claramente o Valdemar Costa Neto, por todas as movimentações que ele tem feito, ele pretende fazer campanha e eleger um número bastante significativo de prefeitos pela legenda PL. O projeto dele, Valdemar, é encorpar ainda mais o PL. Este não é necessariamente o projeto do Bolsonaro. Agora, eu estou falando até aqui desta legenda especificamente pelo fato de ser o partido do Bolsonaro, mas, obviamente, a extrema-direita e a direita se espalham por outras legendas. Você tem o PP, você tem republicanos, enfim. E isso também eu estou falando no âmbito político partidário, né? Tem um aspecto mais importante, eu acho, na tua pergunta, que é justamente essa inserção social.
eu não tenho a menor dúvida de que nós temos um setor da sociedade brasileira de extrema-direita, sim. Acho que esse percentual, obviamente, foi já bem maior com o Bolsonaro no poder. Acho que, a depender de tudo que vai acontecer em torno disso que eu mencionei há pouco, acho que esse percentual, e assim espero, que ele seja bastante reduzido, mas acho que ele vai ficar ali em torno de algo em torno ali de 20%, 15%, né? E dependendo, claro, também do sucesso do governo Lula e das respostas que o governo Lula será capaz de dar na economia, na política, em todo esse reordenamento institucional e outras questões de cidadania, né, de respeito aos direitos humanos e de segurança no Brasil. Enfim, para não me alongar mais, porque eu sei que o debate é grande, é muito rico, eu acho que a gente tem que levar em consideração esses contornos aqui que eu tentei, de uma forma bem resumida, delinear. Eu queria problematizar um pouco essa frase do Bananinha, porque eu concordo contigo, ela é criminosa, ela é passível de punição judicial, sim, processo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, Cris, você que é uma jornalista experiente, conhece bem o ambiente midiático, se não é uma estratégia do próprio Eduardo Bolsonaro para se manter na mídia. Porque se você pegar essa manifestação ontem, Ana, tinham 600 pessoas lá, 500 pessoas, 500 gatos pingados, quase ninguém. E aí o que ele faz? Ele usa uma frase bombástica dessa, porque sabe que isso vai repercutir em toda a imprensa e nós vamos acabar dando cartaz para ele. Talvez não fosse melhor a gente deixar só a justiça se cuidar disso, enviar diretamente para a justiça e não mencionar, e não tratá-lo com essa amplificação, porque no momento que a gente faz isso, será que a gente não está fazendo errado? Todos nós, eu digo a gente, eu digo a imprensa mainstream, mas principalmente nós, nos canais mais progressistas, será que a gente não está errando ao dar tanto destaque a uma frase que ele colocou de forma proposital para ganhar esse destaque? Eu concordo inteiramente com você e acho que esse é o grande dilema da comunicação dos nossos dias. A extrema-direita sabe disso e usa isso como estratégia permanentemente. A campanha do Bolsonaro em 2018 já foi isso. Aliás, se você for ver, o comportamento do Bolsonaro, quando ainda deputado, já trazia esses elementos. Ele é famoso por aquelas frases absolutamente chocantes pelas quais ele deveria ter sido punido, né, de ofensa às mulheres, à população negra, de elogio da tortura e tudo mais, de ameaça a um presidente. Ele ameaçou, na época o presidente era o Fernando Henrique. Né? Ele tem uma frase horrorosa, que eu não vou repetir, né, de ameaça ao Fernando Henrique Cardoso. Ele deveria ter perdido o mandato na primeira dessas frases violentas e criminosas que ele usou. Né? Para isso existe a Corregedoria, existe o Conselho de Ética. Essas instituições não funcionaram e chegamos até onde chegamos com ele, usando e mantendo essa estratégia para se destacar ali, porque ele era um parlamentar absolutamente medíocre. Se você for examinar a trajetória dele na Câmara, ele só se destacava quando fazia esse tipo de coisa. Essa estratégia é a estratégia de comunicação da extrema-direita. Isso, quando o Bolsonaro se torna candidato a presidente, é amplificado de uma forma exponencial. Ele usa isso no governo dele inteiro, o tempo todo. E o pior, Felipe e Ana, é que isso foi tratado durante muito tempo pela nossa mídia mais tradicional, com absoluta naturalidade. Né? Ele falava barbaridades e isso era noticiado como algo natural, a opinião do mandatário, né? A opinião do presidente. E não é assim, né? Isso tem que ser noticiado de uma forma crítica. Agora, aí o dilema daquilo que você falou. Então, como é que a gente faz? O Eduardo Bolsonaro fala uma barbaridade daquela contra professores, né, comete um crime ao usar as expressões que usou, e aí a gente não noticia, né? Isso dá amplitude, amplifica a voz dele? Sim, amplifica. Então, a gente tem que saber, digamos assim, pesar, né? Fazer, digamos assim, uma avaliação do custo-benefício de noticiar isto, né? E de como noticiar, evidentemente,
para que isso acabe não revertendo positivamente para ele. Esse é o dilema posto pela comunicação da extrema-direita, e eu acho, sim, às vezes a gente acaba, ao noticiar isso, acaba fazendo exatamente o que ele quer, né? Que é amplificar a voz dele. Que eu creio, só para encerrar, que está justamente, como ela teve um alcance reduzido, porque, obviamente, a extrema-direita perdeu poder e financiamento e dinheiro para a sua atuação nas redes sociais, então lá vem ele lançando mão dessa estratégia, né, para que a sua voz repercuta, inclusive com a nossa ajuda involuntária, né, a nossa que eu falo, né, jornalistas críticos ao que ele está falando. Esse é o dilema da comunicação, Felipe e Ana, isso a gente tem que discutir como fazer, porque está posto aí para a gente. E tem uma dinâmica contemporânea que escapa, que é a própria dinâmica das redes. Mesmo que os veículos não falem, as redes falam, as pessoas falam. Né? Essa é a questão da nossa contemporaneidade e acaba se gerando um debate público. Foge, né? Foge das nossas mãos, porque cai nas redes sociais e isso está totalmente fora do controle do jornalismo. Exatamente, isso está totalmente. Esse é um dos grandes desafios hoje, né, da comunicação, como lidar com isso. E aí eu queria fazer uma ponte, Cris, com o livro que você está lançando sobre a questão de nós sobreviventes do ódio, né, que se chama, porque isso é discurso de ódio, né? Esse e tantos outros que povoaram, têm povoado o Brasil e que fizeram com que fosse eleito, inclusive, com base no ódio, no antipetismo, no ódio ao Lula, fosse erguido, chegasse ao Palácio do Planalto um presidente como Bolsonaro. Hoje a gente viu aqui na pesquisa da Quest, Genial Quest, com o Felipe Nunes, a enorme dissociação, por exemplo, que está sendo feita entre o Haddad e o Lula, e mais de 95% deles são anti-Lula, assim, isso tudo é parte de todo esse processo de ódio. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre isso, o que te motivou a escrever, como você viveu esses últimos anos. Acho que todos temos aí depoimentos para dar sobre como sobrevivemos, né? Como somos sobreviventes desse período. Bom, super obrigada, né, por mencionar o livro. Está aqui, você me disse que ia falar dele, eu trouxe, está aqui a capa dele. Chama-se Nós Sobreviventes do Ódio, porque é exatamente isso que nós somos. Nós sobrevivemos a 2 vírus muito ferozes, simultâneos, né, de uma carga viral intensa, imensa, quase que ininterrupta, né? Que foi um deles, o vírus do ódio, desse discurso de ódio que moveu a prática política do bolsonarismo durante esses 4 anos, e o vírus da pandemia, que chegou exatamente no 2º ano do governo Bolsonaro, né? Os textos do livro, eles se referem exatamente, eles foram escritos a partir de 2020. Eu comecei a escrever, na época, no jornal Folha de São Paulo. Meu primeiro artigo foi publicado em 1º de janeiro de 2020. E aí o livro vai até o começo agora de 2023, o ataque golpista do dia 8 de janeiro, né, e a reação do Lula a isso, né, e a necessidade de nós reafirmarmos esse compromisso com a democracia. Então, o livro, por cobrir esse período aí de 3 anos, e justamente os anos em que o Bolsonaro intensificou o ataque contra a democracia, ameaçando golpe o tempo todo, ao mesmo tempo em que desprezava o povo brasileiro com a maneira como ele conduziu o combate à pandemia. Na verdade, não conduziu o combate à pandemia, ele não combateu a pandemia, ele favoreceu a pandemia, ele foi um agente propagador do vírus da Covid. Isso tudo foi muito difícil, muito intenso, muito doloroso, e até falo no livro, no texto de abertura, como em alguns momentos escrever foi um exercício muito doloroso, mas que era preciso escrever porque, primeiro, porque a gente é nosso papel como jornalista, a gente precisa documentar, né, essa história que acontece diante dos nossos olhos.
E segundo, isso me ajudou também a lidar com todo esse horror e a elaborar o que estava acontecendo, tentando entender, e senti também, com a publicação dos textos, que compartilhar as minhas reflexões não só estava me ajudando, como estava ajudando muita gente também, né, porque os leitores davam retorno, dizendo que, e dão até hoje, dizendo como os meus textos, modéstia à parte, que é muito cabotino a gente falar da gente mesmo, mas como esses textos, esses artigos, enfim, a reflexão que eles traziam, né, como essa reflexão os ajudou também a enfrentar essa tempestade furiosa, né, desses anos de Bolsonaro. Eu tenho viajado para lançar o livro por várias cidades no Brasil e não devo, apesar, né, de tratar de assuntos tão nefastos, tão degradantes, né? A gente correu tanto risco, né? A democracia brasileira correu tanto risco e nós corremos tanto risco, né? A gente não pode esquecer nunca que mais de 700 mil brasileiros e brasileiras morreram nessa pandemia. Então, apesar do tema ser muito doloroso, né, eu fico muito feliz quando a pessoa chega, o leitor chega para mim e diz assim: Cristina, muito obrigada, porque você me ajudou muito a enfrentar esses anos tão difíceis, né? Então, acho que isso para um autor é muito importante. Mas eu queria aproveitar, eu estou falando muito de mim, eu fico muito sem graça com isso. Eu queria aproveitar a tua pergunta para trazer um tema aqui, muito rapidamente aqui para nós, porque eu vejo hoje em dia, né, a preocupação, uma preocupação imensa da nossa mídia tradicional, né, em discutir quem será o oponente de Lula. Estou falando isso porque você mencionou a questão de como o mercado vê o Haddad e o Lula, né? Então, há uma preocupação também desse mercado e dos setores que o representam na mídia em definir logo quem será o oponente, o contraponto do Lula na próxima eleição. Então, assim, a guerra já começou, as armas já estão todas preparadas, né? E isso é uma coisa que me incomoda, porque nós temos um governo que está com 6 meses de atuação, que tomou posse, logo depois enfrentou, né, uma tentativa de abolição do Estado de Direito, mas a preocupação central da mídia, eu falo isso pela cobertura, por exemplo, que a gente viu no dia seguinte, ou nas horas seguintes, a decisão do TSE, né, que determinou a inelegibilidade do Bolsonaro. Imediatamente, quer dizer, o debate mais importante, que mais ocupou espaço na mídia, eu quero dizer, após essa decisão do TSE, foi quem será o herdeiro de Bolsonaro. Eu acho que isso diz muito, né, do momento que a gente ainda vive no Brasil, de ameaças à democracia que a gente vive no Brasil, e diz muito também sobre a nossa mídia. É o agendamento, né, Cris? O que você está tocando é a pura teoria do jornalismo, né? Se fazer o agendamento público, não só naquilo que se discute, mas em como se discute. Né? Quando a mídia hegemônica faz isso, ela está agendando todo o nosso debate. Muda o foco, né? É quase um diversionismo instantâneo. Eu me lembro quando a minuta do golpe foi encontrada lá na casa do Anderson Torres, eu estava comentarista da CNN na época, eu li a minuta de uns trechos no ar e disse, gente, não é possível que vocês não identifiquem que tem toda uma linguagem de ato institucional nisso aqui, uma linguagem militar, parece um AI-5, é igual, peguem, eu até fiz questão de ler parte do AI-5 e parte daquela minuta, estabelece-se, ajunta, a linguagem, a semântica do documento é toda ligada a militar. Está na cara que aquilo foi redigido por militares, ou pelo Braga Neto, ou pelo ex-comandante do Exército, mas muito possivelmente pelo Braga Neto, e com a anuência desse comandante do Exército que visita o Mauro Cid na cadeia. Mas parece que me ignoraram. Eu trazia dados fáticos de comparação de linguagem, mas os demais comentaristas, o apresentador, parecia que ignoravam o que eu estava dizendo. Então, tem muito isso do agendamento, Cris, que você está falando. Ignorar coisas que são fáticas, que estão ali na tua cara que acontecem.
E, no entanto, a gente ignora. Isso me deixa muito, como professor de jornalismo, me deixa bastante intrigado, né? E triste também, né? Porque os meus alunos querem saber do futuro da profissão. E quando isso acontece, dá um certo desespero, um certo vazio nesse sentido. Você ainda tem esperança? Né? É frustrante. É frustrante. Eu me sinto como jornalista muito frustrada, porque você não vê esse debate ocupando o espaço da mídia, né, da imprensa, que é um espaço do debate da cidadania por excelência, né? O que você diria a um estudante de jornalismo? Meus alunos estão me assistindo agora, estão te assistindo aí. Você já foi lá na Intercom, quero te agradecer sempre por isso. Às vezes, quando você foi em Belém que você foi, né, que é a tua terra, inclusive. Viu, Ana? Ela falou para os nossos estudantes lá no Congresso da Intercom, cheio de estudantes de jornalismo. Queria saber o que você diz para ele diante dessa nossa frustração com os setores da imprensa. O que dá para falar para esses meninos? Coragem, tenham coragem, porque a gente precisa de jornalismo, a gente precisa de jornalistas. Uma sociedade democrática não vive sem jornalismo. Agora, é preciso enfrentar não só as pressões de sempre, que sempre existiram no jornalismo, ou contra o jornalismo, né? Pressões econômicas, pressões políticas de toda ordem. Qualquer pessoa que trabalhou numa redação sabe que vai enfrentar isso. Mas isso faz parte do jogo, né? Só que agora você tem pressões muito maiores maiores que eu digo porque você tem uma extrema-direita organizada e fortalecida no Brasil. Coisa que, na época em que eu estava em redação, na época que eu falo, uns 40, 30 anos atrás, quando eu entrei numa redação grande pela primeira vez, eu tinha 20 e poucos anos, né? Trabalhei em redação de jornal, de revista, depois fui para a TV. Isso tudo coincidiu, acho que a nossa geração aqui, né, nós exercemos o jornalismo profissional num período muito auspicioso do Brasil, que foi o período da reconstrução democrática. Então, pressões sempre existem, mas nós estávamos num momento muito especial de aspiração, construção e consolidação da nossa democracia. Esse ciclo se rompe em 2016, né? E a gente chega onde chegou e temos hoje esse fortalecimento da extrema-direita. Então, as pressões hoje são muito maiores. Mas o que é pior, do meu ponto de vista, é justamente a naturalização com que a imprensa tradicional brasileira tratou e trata ainda, de uma certa forma, o extremismo. Eu só vi os bolsonaristas serem chamados de golpistas, né? Assim, com naturalidade, naturalidade não, com frequência, né? Depois dos ataques de 8 de janeiro, ou talvez ali a partir daquele primeiro ensaio do 8 de janeiro, que foi a noite de 12 de dezembro de 2022, que foi o dia da diplomação do Lula, e aí teve aquele primeiro ensaio de atos terroristas à noite em Brasília. O governo ainda montando a transição e começaram aqueles atos terroristas, a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Nenhuma autoridade se manifestava, silêncio total. O governador de Brasília não dava as caras. Quem foi para as câmeras acalmar a população foi o ministro Flávio Dino, nomeado, que ainda não era uma autoridade, de fato, né? A partir dali, eu comecei a observar que a imprensa tradicional começou a se referir a essas pessoas como golpistas e terroristas. Isso demorou muito, precisou isto acontecer para que a imprensa usasse o nome certo, né, das coisas, das pessoas e das situações. Então, essa demora, digamos assim, em dar às coisas os nomes que elas realmente têm, para mim, ao longo desses anos do governo Bolsonaro, foi muito frustrante, preocupante e tudo mais. Por isso que eu digo que a gente precisa, sim, de jornalistas com essa compreensão, né, da dimensão fundamental que a nossa profissão tem para
a democracia, né? Eu trabalhei em televisão e as pessoas, em geral, elas veem muito o glamour do trabalho na televisão, mas não é assim. Televisão é uma pedreira, né? E a gente não pode nunca perder de vista que o nosso trabalho é isso, 99% de pedreira, de transpiração e 1% de glamour, né, e de inspiração, digamos assim, entende? Então é isso, as pessoas precisam entender que jornalismo é uma profissão difícil, está cada vez mais difícil. Por outro lado, eu também não quero encerrar esse comentário numa nota assim, não quero... eu quero incentivar as pessoas, né, a serem jornalistas e não diminuir o incentivo ou reduzir o entusiasmo delas pelo jornalismo. Ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, e faço isso muito abertamente, já escrevi na própria Folha, eu escrevia criticando a Folha, muitas vezes, ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, por outro lado, eu vejo que tem uma coisa muito importante no jornalismo hoje em dia, né, que são sites, portais, uma infinidade de iniciativas jornalísticas hoje em dia, né, que permitem, que tem esse olhar, disso que eu estou falando, de como o jornalismo é importante para a democracia, para o combate às desigualdades num país como o Brasil, né? E tem uma geração, e todas essas novas gerações de jornalistas estão entrando nesses sites, nessas agências de jornalismo investigativo, são muitas, eu sou admiradora de muitas delas, colaboro com algumas delas, né? Então, isso eu acho que é muito... Eu me entusiasmo muito com isso, acho muito importante, acho que é um jornalismo vibrante, né, propiciado pela tecnologia hoje em dia, tem esse lado bom, né, e esse jornalismo também precisa de muitos jornalistas. Então, para os seus alunos, é essa mensagem que eu deixo. Obrigado, Cris. E é tão forte que hoje tem um desses veículos que está sendo atacadíssimo, né? Tem uma campanha de solidariedade, inclusive um veículo que você participa, né, Cris? Já te espiei lá no ICL, tem uma campanha hoje de apoio ao ICL, porque está recebendo ataques por parte do Lira, do poderoso Lira. Se o poderoso Lira está atacando um veículo da imprensa independente, é porque está incomodado, né? Ele está bastante incomodado. E hoje também, não sei se você quiser comentar, foi pauta nossa, esse depoimento que vai ter agora à tarde do Bolsonaro na PF, com essas revelações de mais conteúdos do celular do Marcos Duval, que estão agitando o nosso dia de hoje, né? Esses dois fatos estão aí agitando as redes hoje. Sim, obrigada por falar do ICL, é importante. O ICL está sendo atacado pelo Lira com uma ação na justiça, uma ação completamente arbitrária, né? Inclusive, a ação pedia que o pedido do Lira fosse mantido em sigilo. O ICL não conseguia saber sequer por que estava sendo alvo de uma ação na justiça. Felizmente, o juiz não acatou e derrubou, enfim, indeferiu o pedido do Lira. Mas essa ação pede uma quantia em dinheiro como indenização para o ICL por danos morais e pede que o conteúdo que incomodou o Lira seja retirado também de todas as plataformas. E que conteúdo é esse? Uma entrevista com a ex-mulher dele, em que ela faz uma série de acusações contra ele, todas bem fundamentadas. Enfim, para resumir, ele então entrou com essa ação. Veja, o presidente da Câmara dos Deputados, presidente de um dos 3 poderes do país, né, cometendo um ataque à Constituição, a nossa Constituição, que garante a liberdade de imprensa, né? É um princípio basilar da democracia e que está lá na Constituição. E ele, então, promove esse ataque. O ICL divulgou amplamente hoje no noticiário, hoje cedo, né, está pedindo a solidariedade, tem um abaixo-assinado circulando em todas as redes sociais do ICL, né, para que as pessoas se posicionem contra essa arbitrariedade, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal, numa ação anos atrás,
correlata a essa, que envolve liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? No voto da Carmen Lúcia ficou famosa aquela frase que ela, ao votar, pronunciou: cala a boca, já morreu, quem manda na boca sou eu. Então, não existe censura no Brasil, a imprensa, portanto, esta é uma ação completamente despropositada. Então, eu faço esse apelo, peço que as pessoas entrem nas redes sociais do ICL e deixem a sua assinatura lá naquele abaixo-assinado para o Lira entender que a gente vive numa democracia, embora ele ache o contrário. A sua segunda questão, esse caso desse senador Doval, ele é uma figura muito bizarra, ele é uma figura esquisita, né? Disse que tinha sido coagido no primeiro momento a participar de um plano para comprometer o Alexandre de Moraes, teria sido coagido por Bolsonaro e Daniel Silveira para arrastar o Alexandre de Moraes para uma armadilha, né, que tiraria a autoridade, então, do Alexandre de Moraes, né, comprometendo o resultado da eleição do Lula e tudo mais. Depois ele falou que não era bem isso, né? Enfim, é uma história complicada. Houve uma ação da Polícia Federal, autorizada pela Justiça, que recolheu aparelhos dele e tudo mais, e hoje estão sendo divulgadas novas mensagens, né, em que ele se compromete ainda mais, ele fica ainda mais enrolado, né, porque ele comenta com outras pessoas que teria, inclusive, o destino de 2 presidentes nas mãos dele, Doval, que seriam Bolsonaro e Lula. Mas você vê claramente nas mensagens um tom de megalomania, né? Então, esse sujeito, assim, ele é meio mitômano, sabe? Ele acredita que ele é uma pessoa, acho que muito mais poderosa do que, de fato, ele é. Enfim, e vai ter que responder por isso. E justamente por conta de toda essa atrapalhada, entre aspas, do Doval, a gente fica sem saber até onde, né, a coisa tem base ou não, se bem que eu não tenho nenhuma dúvida dos intentos golpistas do Bolsonaro. Por conta disso, o Bolsonaro vai prestar mais um depoimento, acho que é o 4º depoimento que ele presta à Polícia Federal, desde que deixou o poder. Tantos são os casos e tantas são as irregularidades em que ele, no caso, Bolsonaro, está envolvido. Essa é uma história ainda muito nebulosa, mas que ela é nebulosa por conta desse comportamento bizarro do Doval, que o Daniel Silveira e o Bolsonaro têm intentos golpistas, não resta a menor dúvida, até porque eles sempre declararam isso abertamente, né? Cris, eu e Ana, a gente queria te agradecer muito, né, Ana, por essa maravilhosa fala aqui, pela tua presença, por tudo que você representou e representa no jornalismo brasileiro, né, pela tua luta diária, pela aquela campanha maravilhosa, a presidência da ABI, eu tive a honra de participar. Muito obrigado por você existir, na verdade. Gente, foi uma honra e muito legal também, muito gostoso participar aqui. E, enfim, estamos aí. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. O livro já foi lançado em Brasília? Já. Aqui, já. Tá. Ele foi lançado, rapidamente, ele foi lançado no Rio, São Paulo, Brasília, Belém, Fortaleza e Poços de Caldas, lá na Feira do Livro de Poços de Caldas, e tem vários outros lançamentos que eu estou organizando, e nas minhas redes sociais eu sempre vou dando notícia por lá. E manda toda a solidariedade ao pessoal do ICL, viu? Pô, mande nossa solidariedade a eles. Eu acabei de passar um zap para o Eduardo Moreira para ver se ele consegue um espaço na agenda para vir aqui amanhã. Ele já tinha me dito anteontem que estava um pouco ocupado, mas diante desses fatos, talvez a gente consiga. Acabei de convidá-lo. E vocês têm sempre portas abertas aqui para falar. Tá Importantíssimo. Bom? A gente manda um beijo para todo mundo. Solidariedade. Manda nossa solidariedade para todos. Cris, obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada.